Olá, eu sou a Elza Calazans e seja bem-vindo ao UCB em Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco, a universidade número 1 em saúde na Zona Oeste. Hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto bem interessante. Eu começo perguntando o seguinte: você sabe o que é TOC? Você sente alguém, conhece alguém que vive com esse transtorno? TOC é a sigla para transtorno obsessivo compulsivo, que costuma ser associado a manias, por exemplo, mania de limpeza e organização, mania de falar demais, mania de cuidar do outro. Só não pode pensar na mania de cuidar da vida do outro, né? Mas não é só isso. É algo que vai muito além. É um transtorno mental que pode comprometer a nossa qualidade de vida. O TOC é um transtorno de ansiedade que tem base neurológica, que afeta tudo que a gente pensa, a maneira como a gente age. Mas, para falar sobre esse e muitos outros assuntos, nesse episódio eu vou bater um papo para saber como tratar essa mania ou como tratar esse TOC. E vamos discutir como uma das possibilidades de terapia, por exemplo. E para falar desse assunto, eu vou conversar com o professor Leonardo Rocha. Ele é um jovem psicólogo e psicanalista, especialista em psicanálise, trauma e urgências subjetivas e é mestrando, ou seja, está fazendo mestrado em pesquisa e clínica em psicanálise. Além de ser o nosso professor da Universidade Castelo Branco. Aqui na UCB ele já esteve à frente do Serviço de Psicologia Aplicada. Ou seja, tem muita coisa boa para contar e para falar com a gente. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua colaboração. Eu gostaria que você começasse dando um alô para quem está ouvindo a gente e falasse um pouquinho como foi seu ingresso na UCB. Obrigado. Bom, vamos lá. Olha, meu ingresso na UCB se deu de forma espontânea. Já tenho um histórico aqui na instituição, já nadei por aqui, já estudei por aqui. E aí, bom, eu já dava aula em outra instituição e descobri que tinha psicologia aqui, do lado da minha casa, eu moro bem aqui perto. Falei, por que não contribuir com essa instituição que já contribuiu comigo, assim, que me traz bons afetos, boas lembranças. Então, vim aqui, na época era coordenadora que hoje faz parte de novo do nosso corpo docente, a Juliane, e aí submeti o meu currículo, ela analisou, fiz uma prova-aula, passei e estou aqui. Delícia. E como é que foi a sua experiência no Centro de Psicologia Aplicada? Então, foi bom. Foi um momento de passagem, A gente tinha um MEC chegando para avaliar o curso, a gente tinha algumas coisas... Foi difícil de passagem, foi muito bem avaliado, né? Sim, nós fizemos algumas modificações, solicitamos algumas melhorias para poder conseguir passar, e receber a nota que nós recebemos. Então, foi um investimento de tempo, foi um investimento de afeto, foi muito investimento aqui e deu bom. Que legal. Deu bom. Que bom. Então, Leonardo, vamos lá. Vou chamar de Leonardo porque você é muito jovem, apesar da trajetória maravilhosa, apesar da formação, do currículo, mas é um garoto. Então vamos começar falando sobre manias rituais e comportamentos estranhos. O que é TOC, Leonardo? Tem alguma relação com a vida da gente? É genético? Conta pra gente. Primeiro é preciso pensar que o TOC, esse termo, transtorno obsessivo compulsivo, ele vem de antes, Ele vem da neurose obsessiva na psicanálise. Antes era um termo mais simples, neurose obsessiva. Isso já contemplava uma série de outras coisas que no TOC isso fica um pouco mais restrito a certas repetições, tanto de pensamento quanto de atos. Mas vamos destrinchar então o que nós estamos recortando como transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno, então ele já é caracterizado como um problema, como alguma coisa que está ali acometendo o sujeito. Tem nele obsessões, pensamentos intrusivos, que o fazem repetir coisas, que o fazem dar conta de certos comportamentos para poder aliviar esse pensamento. Então, chamamos impulsos, imagens que aparecem também, às vezes como obrigação, sabe? Eu preciso fazer aquilo ali, senão aí tem alguma outra coisa. Essas são as obsessões, são os pensamentos intrusivos que aparecem. E também existem as compulsões. As compulsões são os atos que fazemos para dar conta desses pensamentos e então eliminar essa obrigação que eu tenho de
essa cobrança mesmo que me aparece, né? Que me acomete. Eu tenho que fazer isso. Um exemplo simples é eu tenho que pisar só na linha do chão que eu tô andando. Se eu pisar fora, eu tô errado, sabe? É uma coisa que aparentemente não faz sentido. Ele sabe, né? Que não tem nada de errado. E aí são os insights, né? Quanto mais insight você tem, isso faz parte do manual diagnóstico, né? Pra gente dizer que é um transtorno mesmo. Então, se tem uma boa capacidade de insight, assim, você consegue fazer uma distinção da realidade, do que é falso e o que não é. Se você não tem um bom insight, se você não tem um bom retorno disso, você fica meio na dúvida. E algumas conexões são feitas, às vezes, muito curiosas, como, por exemplo, se eu não andar aqui só na linha desse piso, meu pai pode morrer. É uma coisa que aparentemente aparentemente não tem uma conexão. É preciso escutar esse paciente, né? Se ele se torna um paciente, claro. É preciso escutar para saber como, lá atrás, ele faz essa conexão. Né? Por que isso faz sentido para ele? É muito próprio, né? Essa brincadeira de andar na linha do piso, acho que muita gente faz. Mas não tem o mesmo contorno, não tem o mesmo conteúdo para todo mundo, né? Nem todo mundo faz a conexão com o pai morrendo, por exemplo. Nem todo mundo faz a conexão do que eu posso adoecer se eu não pular de um em um desse piso aqui. E assim vai, né? Bater na mesa 3 vezes, é um comportamento que eu... Tem alguma coisa a ver com superstição, Leonardo? Toque superstição? Tem alguma associação? A superstição, ela é cultural, ela pode se associar a esse processo. Ele que faz esse mecanismo, né? É compulsivo, né? Obsessivo-compulsivo. É mais fácil ele aderir a superstições, mas ela é do espectro cultural, né? Mas são coisas diferentes. Eu posso ser supersticiosa e não chegar a ser um transtorno compulsivo. Exatamente. Acho que para a gente definir de imediato, né, o que vai caracterizar como um transtorno? Principalmente se há algum prejuízo na vida do sujeito, sabe? Se ele deixa de fazer alguma coisa, se ele se atrasa para sair para o trabalho, né? Então ele tem um pensamento de que ele precisa conferir a chave do gás antes de sair. Se ele faz isso uma vez, é cuidado. Se ele faz 2, é um reforço desse cuidado. Mas se ele faz 30, ele perde o Uber que ele chamou, porque ele já não consegue descer para poder... E aí ele se atrasa para o trabalho, né? Então tem perdas financeiras, tem perda na vida, de modo geral, nas relações sociais. Aí a gente pode ter um transtorno, sim. Isso para qualquer coisa, qualquer evento. Limpar a casa, né? A gente vai ter um papo antes, então estamos falando sobre isso. Ora, uma casa bem limpa, ok, a gente prefere uma casa limpa. Mas você leva 5 dias para limpar uma casa, você leva um dia inteiro para limpar só um cômodo, mas também depende do tamanho do cômodo, né? Porque se é uma casa enorme, faz muito sentido você levar um dia inteiro no quarto. Agora, você tira cada pedacinho daquilo, você limpa cada centímetro do rodapé com um cotonete ali, com uma escovinha de dente, porque aquilo ali tem que estar muito perfeito, senão você não dorme bem à noite. Entendi. Se é isso, a gente tem um item para poder nomear como transtorno. Agora, se não, no dia a dia do trabalho, no corre-corre, tá sujo, cara, deixa sujo, eu tenho mais trabalho para fazer, vambora. E você dorme bem a despeito da sujeira que tem, aí a gente não está falando de um transtorno. Está falando de uma organização que você prefere ter, né, na vida e não necessariamente um adoecimento. Não um adoecimento psíquico. Psicanálise a gente tende a não ficar nomeando muito de transtorno, sabe? Entendi. A gente tende a pensar como um funcionamento, porque é isso. Quem nunca brincou de um joguinho desse de, eu preciso chegar ali no poste antes do carro, que está devagarzinho, sabe? Eu preciso contar os números ímpares da parede e tal. Mas você não adoece se você não fizer aquilo. Na outra semana você nem lembra de brincar, de criar essas atividades para você, né? Passa e tudo bem. Isso pode ter um conteúdo genético, assim? Ou é uma coisa que a gente desenvolve de acordo? Olha, existe um fator, existem alguns estudos que têm sim essa perspectiva de ser algo genético, tem essa característica de que esse mapeamento, né? Sim, tem uma etiologia, pode ter algum grau de uma etiologia orgânica ali. No entanto, pode ser que isso nunca apareça, né? Devido às circunstâncias da vida, pode ser que esse gene, por assim dizer, ele não acentue nada disso. Mas pode ser que você não tenha o gene para isso e faça também, mesmo assim. Então, não sei, eu acho que se tiver presente, pode ser que apareça, mas não é algo que a gente vai definir, né? Tipo, poxa... Fácil de identificar. Eu tenho o gene, então eu vou segurar a onda para não fazer um toque. Acho que não, né?
Agora vem cá, quem está ouvindo a gente, por exemplo, em casa, na rua, no trabalho, qual o momento que a gente dá um start, assim, que a gente precisa tratar? Você percebe que o teu filho, que o seu marido, que o teu colega de trabalho, a pessoa que te ajuda em casa, enfim, teu amigo, você, poxa, essa pessoa tem um comportamento estranho, tem mania disso, daquilo. Qual o momento que você acha que a lanterna, a luz acende, que precisa um cuidado diferente? É o prejuízo. É quando ela não consegue fazer alguma outra coisa porque ela faz isso que você está chamando de mania, que a gente está chamando aqui, né, de uma compulsão. A gente pode pegar o próprio termo psicanalítico para pensar a compulsão à repetição, são atos repetitivos, né? Numa pandemia, por exemplo, lavar as mãos era condição para a gente poder funcionar na sociedade, né? Lavar as mãos algumas vezes e muito bem lavado. A gente aprendeu a lavar aqui entre os dedos. E a gente esqueceu tudo depois, né? Depois esqueceu tudo. Mas ali nós aprendemos a nos higienizarmos, né? Ok. Bom, e depois disso, né? Como a gente ficou com isso, a gente só consegue sair na rua dessa maneira? Bom, na pandemia, nós lavávamos as mãos até sangrar, aí tem alguma coisa, né? Então, nesse ponto de um prejuízo, é que a gente precisa procurar um especialista. É que a gente vai precisar... É claro que sempre é bom procurar um profissional de saúde mental, né? Para se organizar na vida, para poder funcionar na vida bem, para fazer escolhas melhores. Sempre bom ter um acompanhamento de um profissional de saúde mental. E acho que é legal, porque a gente fala aqui para as pessoas, e quando a gente fala de saúde mental como um todo, durante esse mês de outubro, a gente falou muito sobre, de setembro, a gente falou muito sobre esse tema, né? Foi o Setembro Amarelo, mas assim, que ainda existe muito tabu quando as pessoas falam que psicólogo, psicanalista soa assim no dia a dia uma coisa mais sofisticada. Eu faço psicanálise, né? Mas as pessoas associam muito a psiquiatria, por exemplo, assim, como uma coisa se tivesse um certo tabu. Não, gente, você precisa de um nutricionista para emagrecer, você precisa de um designer para decorar a tua casa, você precisa de um professor para te ajudar a esclarecer, você precisa de uma ajuda, de colaboração de psicólogo, de psicanalista para te ajudar na orientação da vida, das coisas, pelas escolhas, nas decisões, suporte, mas ainda existe muito esse tabu. Dá uma dica aí sobre isso também. Perfeito. Olha, as coisas mais simples às vezes que parece, por exemplo, hoje a gente sabe que nós temos uma aceleração dos processos, né? Um excesso de produção, uma chamada a produzir mais do que o nosso corpo aguenta, e aí chegamos à noite às vezes com a cabeça muito acelerada e não conseguimos dormir, daí vem a insônia, daí vem aquele remedinho que o psiquiatra vai passar. Se desacelerássemos um pouco, talvez não precisássemos ali do remedinho, mas a vida chama. O capitalismo aponta para um excesso de trabalho e a gente quer dar conta, a gente dá conta, mas a gente paga um preço também. E aí, quando chegamos na cama para dormir, fica aquele pensamento remoendo, poxa, será que eu fiz isso? Será que eu enviei aquele relatório? Será que eu mandei aquele e-mail? Será que eu... Sabe, esse pensamento repetitivo ali pode ser caracterizado como uma obsessão. Não dá nada, vamos tomar um Rivotril e a gente já resolve isso aqui, tampona, né? Ou compra por conta própria, ou vai ao psiquiatra. A questão é que os transtornos do sono também são transtornos nossos, a gente também cuida disso, né? Não é uma coisa super normal. Claro que ele vai precisar fazer escolhas, né? Talvez produzir um pouco menos, talvez ter um outro modo de vida, fazer alguma outra coisa com a vida que não se entregar e se vender tanto a esse processo de produção, né? Mas pode ter aí sim um processo obsessivo. Até porque na neurofisiologia tudo faz referência a uma hiperatividade, a uma hiperestimulação. Então você tem as regiões cerebrais aqui, né? Não vou ficar trazendo os nomes, mas são áreas que são hiperestimuladas, neurotransmissores que já não conseguem mais dar conta e aí entram em déficit. Por quê? Tu tá trabalhando muito, porque teu corpo tá acelerado, porque tu tá fazendo muita coisa, só que isso é efeito. Não adianta ir lá medicar e não resolver o movimento que você faz na vida, né? E aí na psicanálise ela chama um pouquinho a gente para peraí, deixa eu escutar você desse lugar que você se entrega, né? Para onde você tá se entregando, se vendendo, se colocando, como é que é isso para você? Por que será que você repete isso? Porque é sempre uma repetição de algo, né? Nunca é do nada novo, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, não. Sempre o movimento anterior a gente vai entender e a gente pode aí capturar um princípio de um toque. Por exemplo, uma obsessão, ela primeiro começa com uma obsessão, depois ela enseja um comportamento, daí a compulsão, para dar conta do pensamento. Eu posso ter toque e não saber? Pode. E tem uma idade assim, mais específica, que seja mais suscetível, a adolescência, a criança, a terceira idade, os idosos, por exemplo, desenvolvem mais manias ou toques já? Algumas crianças fazem isso e o nosso manual ele adverte sobre as crianças que até 5 anos mais ou menos, para a gente ter um certo cuidado na hora de diagnosticar, né? Porque pode ser um meio que ela esteja se organizando de conhecer o mundo mesmo, né?
Então vamos com calma na hora de taxar a criança, né? Na hora de dar um transtorno para ela. Mas os adolescentes que estão se organizando na vida, né? E vamos ver que sempre tem algo de uma organização, né? Por exemplo, olha, eu só consigo começar a falar se isso aqui estiver absolutamente alinhado aqui na mesa. Se não estiver alinhado, eu não falo. Quando você pergunta, né? Será que eu sei? Será que eu posso ter toque e não saber? Fiz e começo a falar. Isso não me prejudicou, né? Mas isso é fácil de lidar. Talvez isso aqui me ajude a me organizar em certos pensamentos que eu ainda não estou tratando e não está agudo, né? Ainda não me prejudica, mas já é alguma coisa. Eu preciso ficar atento. Né? Se porventura isso aqui não me bastasse e eu tivesse que alinhar tudo em paralelo, isso é impossível, porque eu ia ter que mexer com o outro. Como é que eu vou pedir para vocês fazerem tudo em paralelo aqui? Ia prejudicar o trabalho de vocês, não ia dar conta, a gente não ia conseguir gravar, não ia dar certo. E olha, a gente se depara muito com isso no dia a dia. Agora, você falou uma coisa muito interessante aí, desde o começo da tua fala, nosso bate-papo aqui, e aí eu acho que é um ponto mais psicanalítico mesmo. Você falou de pensamentos, de maneira... Pensamentos obsessivos. Eu queria que você me falasse pra gente quais são os mais frequentes, e esses pensamentos obsessivos são sempre negativos? Ou você pode ter uma obsessão que você possa considerar positiva para a vida das pessoas? Olha, falando psicanaliticamente, teve algo na vida que de modo geral foi angustiante, foi demais, foi de um excesso, alguma coisa assim, e isso precisou ser esquecido. Mas esquecido de um modo muito peculiar, nós chamamos de recalcado, né? Precisou ser exonerado da consciência. Para lidar com isso, assim, tem um momento que isso retorna, porque a vida coloca para fora, quer colocar para fora para a gente poder lidar com isso que está totalmente esquecido lá. Quando isso não retorna como bom, né? O sonho, por exemplo, é uma forma de um retorno disso. E às vezes tem uns pesadelos, são sonhos que são, sabe, estranhos, né? Com elementos que são angustiantes. O pensamento também é um dos retornos, esse intrusivo, porque não é do outro pensamento. Ele é intrusivo, a gente até fala assim, intrusivo, como se eu não tivesse nenhuma participação disso, né? Mas temos, é nosso pensamento. É algo que outrora eu não quis ou não consegui lidar, não quis de modo inconsciente, né? Não é voluntário, e agora retorna e eu preciso lidar com isso. Então, eu preciso alinhar comigo mesmo, né, o que eu consigo dar conta. Mas ele é sempre da ordem do negativo mesmo. Ele é sempre algo que eu preciso me haver, eu preciso lidar. Os pensamentos suicidas, por exemplo, é um pensamento obsessivo, né? Pode ser que ele se apresente dessa maneira. Num determinado estágio, pode ser que sim, pode ser... Olha, e aí você me pergunta quais são os mais frequentes, né? Os pensamentos de limpeza, em geral, limpeza do ambiente, limpeza minha, a auto-higiene, auto-higiene da mão, mas também do corpo inteiro, e aí temos incidências de outros aspectos, né, que podem levar a isso, não só a contaminação por germes, depende muito do pensamento que está ali. Pode ser o pensamento de estou me sentindo sujo ou suja o tempo todo, né? Mas pode ser o pensamento de que eu preciso limpar as minhas mãos, eu estou me sentindo aqui como se eu estivesse pegando sempre em sujeira. É preciso escutar o que fala sobre isso, isso é o importante. E não o tipo de coisa que faz, porque pode ser padrão, né? A gente pode até criar um manual e um padrão para tratar essas limpezas de mão, mas o colorido, o conteúdo dessa compulsão, né, ela é muito própria de cada um. Tem a limpeza, tem o só vou conseguir fazer tal coisa, e aí vem as procrastinações, né? Só vou conseguir fazer tal coisa se... E aí as condicionantes são enormes, né? Meu quarto arrumado, minha sala, minha vida arrumada, toda aí sim eu consigo fazer alguma coisa. Bom, às vezes é muita coisa para dar conta desse antes. Em certos estágios de adoecimento psíquico, sim, podem aparecer esses pensamentos intrusivos mais próprios da pessoa, né? De querer, são as ideações suicidas, né? Ideações que não são ali um pensamento breve, mas repetições disso. E é muito angustiante para quem está sentindo nesse momento, né? Porque lavar a mão não passa necessariamente. Talvez alivie um pouco ali, tanto que alguns lavam até sangrar.
e outros acabam indo ao ato com esses pensamentos. E aí a ideia é entrar num tratamento para começar a se implicar com esse pensamento que vem, por que é que vem, que é dele, isso não dá conta, lavar a mão 30 vezes até sangrar, não dá conta dessa angústia que aparece ali no pensamento, né, em forma de pensamento. E também, se matar, não resolve a angústia que está ali fazendo com que esse pensamento aconteça, né? Então ele precisa, isso com psicanalista, né, com profissional, com psicólogo, vai ajudar a chegar na raiz disso. E não para mudar comportamento só, né, para não fazer mais esses pensamentos. Tem que tratar mesmo na origem, na posição subjetiva mesmo, que ele se encontra, para mudar, para fazer uma retificação dessa posição e aí então um novo fazer na vida. E aí não vem pensamento mais, não vem outro. Quem tem toque, o portador de toque, ele tem consciência da sua condição? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. É aquilo de que, eu não sei que tem, mas talvez não esteja dando tanto prejuízo. Como eu Por disse. exemplo, eu tenho uma mania muito séria. Eu não consigo, eu posso estar atrasada, não chega a me prejudicar, mas assim, você me chamou a atenção para isso. Eu acho que alguém que está me ouvindo, nos ouvindo, pode pensar da mesma forma. Eu posso estar atrasada, eu não consigo sair de casa sem arrumar a cama bonitinha. Não é aquela mania que tem que ficar esticadinha de hotel, não. Mas eu não consigo. Meu filho faz assim, sério, viajando em férias, ele, mãe, tem alguém para fazer isso no hotel. Mas eu não conseguia sair, pelo menos esticar o troço lá. E isso é toque ou é mania, Bernardo? Se te angustiava, se você não conseguia Angustia, né? Porque é presente isso. É presente, ok. Tem alguma questão, mas que talvez não te prejudique na vida, porque assim... Mas incomoda. Ok. E se é um incômodo, precisa ser escutado por alguém, por um profissional. Muito bem. Mas, vê que assim, se a pessoa, não esse caso onde não te incomoda tanto, mas, aliás, onde te incomoda, né? Mas pra quem não incomode tanto, talvez tudo bem arrumar cama. É alguém até que fala aí na internet, né? Poxa, você só vai ser um adulto funcional, que eu não sei o que lá, se você arrumar a cama todo dia. Bom, então eu mesmo não sou um adulto funcional, porque a minha cama tá sempre desarrumada. Porque eu chego em casa e durmo na cama bagunçada, porque ela tá pronta pra eu dormir. A função da cama é essa, na minha concepção, né? Mas, se você sai de casa e de repente fala assim, puxa, eu não arrumei a cama hoje. Tudo bem. E vai trabalhar bem, e funciona bem. Não, eu funciono bem, mas assim, eu fico, gente, é absurdo. Meu filho assim, mãe, você tá no hotel, tem alguém pra fazer isso, eu preciso fazer a cama. Não, mas eu vou me sentir melhor se eu fizer. Então isso é alerta. É um sinalzinho. Vamos pensar que é um sinal. Muito bem, Leonardo, muito bacana conversar com você. Deixa a tua mensagem final para as pessoas, assim, porque às vezes ela bem perto do filho, né? Isso é um ponto que eu acho que é bacana a gente ressaltar. Como observar o toque perto da gente e dar tua mensagem aí para a galera que, assim como eu, tem manias. Como é que a gente deve fazer para viver melhor? Você tocou num ponto importante. Nós até falamos algo antes, né, no nosso bate-papo, sobre ficar atento aos sinais, né? Existem alguns sinais que são importantes em crianças, adolescentes, cujo o aparelho psíquico está ali fresquinho, né, em formação, está com saúde, por assim dizer. Claro que com suas variações, mas produzir uma certa repetição de limpeza, de banho, de horas no banho ali, por higiene, né? Claro que na fase da adolescência, adolescente se descobrindo, o banho já tem outra conotação. Mas no que concerne a higiene mesmo, a limpeza ali, um excesso disso, um nervosismo de ter que se limpar ali, ele pode estar se sentindo sujo por alguma coisa, por algum motivo que tem que ser investigado. Por profissionais de saúde, pelos pais, precisa escutar essa criança, né? E os sinais, como a gente falou, né? No que concerne a fase adulta, é importante pensar, bom, está me causando algum tipo de transtorno? O transtorno mesmo, né? Algum tipo de dificuldade, assim, eu estou funcionando bem? É só alinhar aqui que tudo bem? Ok, é um sinal. Existe algo também, que eu nem trouxe aqui exatamente para falar, mas é o transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva. Isso é bacana. E fala também pra gente da terapia, porque tem uma terapia específica para tratar isso, não é? Assim, todas as terapias em psicologia funcionam bem para lidar com toque. Nós temos a Gestalt terapia, que funciona com setting, funciona com alguns experimentos importantes para o paciente se enxergar nessa situação, né? Entender o que está por trás ali, né? Desse movimento que eu faço numa cena que eu crio, né? Mas tem também a humanista
existencial, que vai pensar a posição do sujeito no mundo para isso. Tem a psicanálise, que vai investigar de modo bem profundo raízes ali que trazem, que fazem esse amarrado ao longo da vida inteira. Não se trata de infância somente, a gente investiga a partir da fase adulta, lógico, mas a TCC, que vai trabalhar a terapia cognitivo-comportamental, né, que vai trabalhar o comportamento e por quê, né, a dissonância cognitiva disso, o que é verdade, o que não é, eu consigo fazer a aferição disso com o mundo. São diversas as terapias possíveis e todas elas têm seus efeitos, todas elas têm a sua importância para lidar com o toque, em particular com o transtorno de personalidade, que é mais uma estrutura, né? Isso é muito mais geral, né? Que pode, assim, a gente vai nomear de transtorno de personalidade, porque ele é estrutural, mas não necessariamente vai causar grandes prejuízos ao longo da vida. Pode ser que a pessoa consiga se organizar bem, sem se atrasar, sem se machucar, sem uma série de coisas, sabe? Muito bem, Leonardo. Eu queria te agradecer muito a participação e eu vou te convidar para voltar aqui para a gente falar de bipolaridade. Tá todo mundo falando agora, fulano é bipolar, assim como o toque, quer ser bipolar. Já está convidado para voltar para a gente falar sobre isso. Muito obrigado, adorei o convite, viu? Imagina, eu agradeço muito a sua participação, obrigada pela colaboração e este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade Castelo Branco, que está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação, direção e edição de áudio de Bruno Silento. Eu sou Elza Calazans, agradeço muito a sua audiência, a sua participação e até o próximo episódio.